Toda partida conta uma história e essa é sobre uma vantagem que escorrega entre os dedos. Estamos na primeira rodada do Chess Masters em Almaty 2026. Com as brancas, o grande mestre Denis Maknev com rating de 2.551. Com as pretas, o favorito da mesa, o grande mestre Alexei Sarana com rating de 2.668. 117 pontos acima no rating. No papel é dia de caça para o Sarana, mas o xadrez raramente respeita o papel. É uma defesa Grunfeld. E olha, se você curte xadrez de alto nível, já deixa o teu like e se inscreve. É aqui que a gente acompanha os maiores campeonatos de xadrez do mundo. Agora vem comigo. Maknev abre com o peão para D4, fincando a bandeira no centro. Cavalo para F6, a resposta mais natural, já controlando a casa E4. Peão para C4, as brancas ampliam o domínio no flanco da dama. Peão para G6, as pretas escolhem o caminho hipermoderno. Em vez de disputar o centro peão a peão, deixam as brancas construírem para atacar depois. Cavalo para C3, guardando a casa D5. E aqui a defesa se revela, peão para D5, batendo de frente no centro branco. Isso é a Grunfeld, uma das aberturas mais combativas das pretas. Elas entregam espaço em troca de peças ativas e de um alvo, o centro branco. Bispo para G5. Essa é a variante Stockholm, uma linha afiada, com o bispo saindo cedo para pressionar a dama preta na coluna D. Cavalo para E4, um salto agressivo para o coração do tabuleiro, que já ataca o bispo em G5. Bispo recua para F4, mantendo a peça ativa. Peão para C5. As pretas golpeiam a base do centro branco, a alavanca típica da Grunfeld. Peão toma em D5. Cavalo toma em C3, forçando a estrutura das brancas. Peão toma em C3. Olha a estrutura clássica da Grunfeld. As brancas montam um centro de peões em C3 e D4. Imponente agora, mas o peão de A2 já nasce isolado. E lá no final, o de C3 pode virar alvo. Dama toma em D5, recuperando o peão, tudo dentro da teoria. Peão para E3, sólido e abrindo a saída para o bispo. Cavalo para C6, desenvolvendo e mirando o centro. Cavalo para F3, natural. Peão toma em D4, as pretas forçam uma decisão, com o que as brancas recapturam. E aqui vem o primeiro tropeço. Peão C toma em D4. Parece o mais natural do mundo, mas é um erro. A máquina queria peão E toma em D4. Porque recapturando com o peão C, o centro branco fica frágil. Já vem o avanço peão E5 atacando tudo, com o rei branco ainda sem se abrigar. Num piscar de olhos, a avaliação salta para mais de um ponto a favor do Sarana. Vale ver o que a máquina queria, e se as brancas recapturassem do jeito certo com o peão E toma em D4. Agora o centro fica sólido e bem sustentado, sem a fragilidade que apareceu na partida. As pretas desenvolvem o bispo para a grande diagonal, as brancas trazem o bispo para E2 e o jogo seguiria equilibrado. Toda a vantagem do Sarana nasceu dessa recaptura errada. Peão para E5, instantaneamente as pretas exploram, golpeiam o bispo e reivindicam o centro. O Sarana está claramente por cima. Cavalo toma em E5, as brancas tentam complicar o jogo. Cavalo toma em E5 e aqui a chance de ouro escorrega. A máquina apontava peão G5, prendendo o bispo e mantendo uma pressão esmagadora. Em vez disso, o Sarana troca as peças e num só lance quase toda a vantagem evapora, de mais de um ponto para praticamente igual. E não foi por descuido, ele gastou quase 7 minutos nesse lance. Bispo toma em E5 e olha a ameaça escondida. O bispo agora enfia o olho na torre lá no canto em H8. As pretas precisam reagir. Dama para 5 com cheque, e aqui o Sarana faz algo impressionante. Ele para e pensa, 28 minutos, quase metade do relógio dele nesse único lance. É o retrato de um jogador que sente que deixou algo escapar e tenta, desesperadamente, reencontrar o fio. Rei para 2, as brancas perdem o direito ao roque, o rei vai ter que se virar no centro. Peão para F6, expulsando o bispo e fechando a diagonal. Bispo recua para G3 sem tocar no peão que o atacava, e por que não comer esse peão de graça? Olha só. À primeira vista, o Maknev deixou um peão de graça, mas era uma cilada. Se o bispo tomasse em F6, viria dama 6 com cheque. O rei teria que se defender com dama D3 e aí a dama preta recaptura o bispo em F6. Faz as contas, as brancas trocariam o bispo por um mísero peão e ainda deixariam a dama preta dominando o centro. Por isso o bispo recuou sem cair na armadilha. Dama para B5, mais um cheque, começando um verdadeiro passeio pelo tabuleiro. Dama para D3, oferecendo a troca e cobrindo os cheques. Bispo para G4, com cheque, trazendo mais uma peça para a briga.
Peão para F3, bloqueando o cheque e atacando o bispo. Dama para B2 com cheque, e agora ela ameaça abocanhar a torre no canto, em A1. Dama para D2 se interpondo. Dama toma em A1, o Sarana embolsa a torre. Materialmente é um belo lucro, mas repara, a dama agora está no canto, longe de tudo, quase uma prisioneira de luxo. E as brancas cobram a conta. Peão toma em G4, capturando o bispo. O saldo é esse. As pretas ganharam a qualidade, torre por bispo, mas as brancas têm 2 bispos, o centro e a iniciativa. Compensação de sobra. Torre para C8, trazendo a torre para a coluna C. O rei branco sobe para F3. Sem poder rocar, ele tenta se ativar no próprio meio do tabuleiro, mesmo exposto. Dama para C3, reentrando na partida e já de olho na dama branca em D2. Dama para D3, as brancas oferecem a troca para apagar o incêndio. Dama toma em D3. O Sarana aceita. Com material a mais, trocar as damas deveria favorecê-lo. Bispo toma em D3. E aqui está o paradoxo. As pretas têm a qualidade a mais, torre por bispo, mas a avaliação está zerada. Os 2 bispos e o peão passado de D4 das brancas pagam a conta exata. A vantagem virou fumaça. Torre para C3, incomodando na terceira fileira. Bispo para E4, uma imprecisão, a máquina preferia rei para E2, o bispo aqui fica exposto ao contra-ataque. Bispo para H6, finalmente tirando o bispo que estava parado na casa inicial. Torre para E1, ativando a última peça. Peão para B5, ganhando espaço na ala da dama. Torre para E2, reforçando a defesa. O rei preto caminha para D7, no final o rei vira uma peça de ataque. Peão para H4, criando espaço na ala do rei. Torre para E8, pressionando a coluna central. Bispo para F2, reorganizando as peças. Rei para E6, cada vez mais no centro. Bispo para E1. Torre para C1, invadindo a primeira fileira. Rei para F2, outra imprecisão, a máquina queria peão G3 antes. São pequenos deslizes que mantêm o Sarana com uma leve pressão. O rei preto recua para D7, sem pressa, só melhorando a posição. Rei para F3. Rei para E6. Curiosamente, o Sarana também imprecisa. A máquina apontava peão A5, avançando a maioria de peões. A vantagem fica ainda mais escorregadia. Peão para G3, consolidando a cadeia de peões. Torre para C8, trazendo a segunda torre para a coluna C, a maior base das pretas. Peão para H5, as brancas buscam contrajogo na ala do rei. Rei para F7, voltando para defender. Bispo para D5, com cheque, centralizando com ganho de tempo. Rei para G7. Bispo recua para B3, mantendo o alfio no comando da diagonal. Bispo para G5, provocando os peões brancos. Peão para E4, e aqui entra o outro protagonista dessa história, o relógio. Makhnev gastou 17 minutos nesse lance e despencou para menos de 5 minutos. Zeitnot puro, com o controle de tempo ainda longe. Torre para B1, o Sarana tenta aproveitar os apuros de tempo do adversário. Bispo para A5, jogando com precisão apesar do relógio. Torre para F1 com cheque. Rei para G2. Segunda torre para C1, as 2 torres invadem a primeira fileira. Peão para D5, o peão central avança e vira um peão passado. Torre para G1 com cheque. Rei para F3. O rei preto começa a voltar para conter os peões passados brancos. Peão para D6, cada vez mais perto de coroar. Rei para E8, na frente do peão. Peão para E5, as brancas cruzam o lance 40 e o controle de tempo e respiram no relógio. Com os peões avançados, o perigo até cresce, mas o tabuleiro está simplificado demais para alguém ganhar. Torre para F1 com cheque e as pretas partem para a solução prática. Rei para G2. E aqui as pretas encontram o porto seguro, os cheques perpétuos. A torre persegue o rei, ele foge, a torre volta a dar cheque e não há como escapar sem perder material. A partir daqui é a repetição que sela o empate. Repara nessa dança. É a terceira vez que a posição se repete, pela regra empate.
Empate por repetição de lances. E a história fica. O favorito teve o ponto na mão logo na abertura, quando McNeve tropeçou, mas deixou escapar num único lance apressado e contra um grande mestre uma segunda chance dessas quase nunca volta. No fim, o azarão segurou o empate com sangue frio. A lição: no xadrez de elite, não basta conquistar a vantagem. Você tem que ser impiedoso na hora de cobrar. Se essa análise te ajudou, deixa o teu like e se inscreve para não perder as próximas, direto dos maiores torneios do planeta. Até a próxima.